Olá, eu sou Nara Leão, psicóloga, psicoterapeuta, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre mais uma técnica que você pode utilizar no seu consultório. Bom, no último vídeo sobre técnicas falamos sobre a integração de polaridades e nesse agora a gente vai falar sobre a representação de grupos com os quais o nosso paciente convive. Quais grupos são esses? Pode ser o grupo familiar, pode ser o grupo de amizades, pode ser o grupo do trabalho. Então qualquer questão que o seu paciente trouxer e que você vê que tem uma questão sistêmica envolvida, tem uma questão ali do funcionamento, da dinâmica desse sistema, essa técnica vai te ajudar muito. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir para ele escolher no seu consultório, se for um atendimento presencial, você pede para ele escolher no seu consultório um objeto para representar cada uma dessas pessoas envolvidas na situação que vocês estão trabalhando. Então, ele pode pegar coisas aleatórias, pode ser uma almofada, pode ser o porta-lenço, pode ser um copo, pode ser um enfeite que você tem na sua estante, um livro, qualquer coisa que estiver ali nesse ambiente. Se for atendimento online, você pede para ele escolher lá no ambiente onde ele está. Então vamos imaginar que ele está no quarto dele, ele pode pegar lá no quarto dele qualquer objeto para representar. Então você vai pedir para ele escolher uma pessoa para ser o fulano, aí ele vai escolher, vai trazer para o lugar onde vocês estiverem, né? Um objeto para ser o Beltrano, vai pegar, vai trazer. E um objeto também para ser ele. Não tem quantidade de pessoas, vai depender da situação. Você vai pedir para ele trazer as representações das pessoas do que vocês estão trabalhando. Aqui no meu consultório, eu tenho uma mesa redonda. Então, eu costumo fazer esse trabalho na mesa redonda. Então, eu falo, essa mesa aqui, vamos imaginar que é todo o espaço que você tem para representar esse grupo. Então, dentro dessa mesa redonda aqui, você vai colocar esses objetos na disposição que faz mais sentido para você. Se você não tem uma mesa redonda, não se preocupe, você pode fazer isso no chão, no tapete, você pode fazer em cima do sofá, onde der aí, numa mesa quadrada, onde tiver uma possibilidade, você vai fazer esse trabalho com ele. E aí você pede para ele colocar nessa disposição que faz sentido. O que é essa disposição que faz sentido? Não explica muito para ele não, nesse momento. Fala para ele, organiza aí, coloca as posições de cada um do jeito que parecer o melhor para você. Se você ficar explicando demais, você já vai estar direcionando ele vai acabar racionalizando, pensando demais quem fica perto de quem e tal. E a intenção não é essa, é que ele coloque ele da maneira mais espontânea possível. Mas a gente sabe que a gente já tem uma intenção aí. Então, explicando aqui para você o que você não vai explicar para ele nesse momento. Você vai já ficar atento para ver de que maneira que ele organizou isso aí. Então, vamos imaginar num sistema familiar. Onde o pai está? Onde a mãe está? Onde ele está com relação a esses pais? Às vezes a gente pede para fazer essa representação e a pessoa coloca o pai, coloca a mãe do outro lado e coloca ele mesmo no meio. Olha só, né? É um casal, mas ele está no meio desse casal, dos pais dele. Então, o que isso significa? Na Gestalt, a gente não trabalha com interpretação, né? A gente tem uma atuação fenomenológica. Então, eu não vou já interpretar ele está entre os pais, né? Que ele está dividindo esse casal que deixou de se ver e agora vive em função dele. Essa é uma possibilidade, uma hipótese. O que eu vou fazer? Eu vou perguntar para ele depois que ele já tiver organizado tudo, né? Você percebeu que você ficou bem no meio entre seu pai e sua mãe? Que você entende disso? Por que você se colocou nesse lugar aí, entre seu pai e sua mãe? Então a gente vai investigando com ele o sentido dele ter organizado daquela maneira. Sai coisas maravilhosas desse trabalho, coisas muito interessantes, porque sai do simplesmente racional, do eu penso e eu falo, e me leva a pensar a partir de algo que eu organizei ali daquela maneira. Então isso traz reflexões muito importantes para o paciente e a gente consegue dar passos que só no verbal muitas vezes a gente não consegue dar.
a gente pedir uma situação de trabalho, a gente pode pedir para colocar ali quais são as pessoas que estão envolvidas na situação que ele está trazendo. Observa, pergunta para ele o que levou ele a colocar ele naquele lugar, a outra pessoa em tal lugar, por que ele está mais perto de um do que de outro, como que é a relação deles mesmo, né? Ele é realmente mais próximo desse do que daquele outro. Então você vai trazer perguntas baseadas na disposição que ele mesmo organizou. Depois de ter investigado bastante ali a maneira como ele organizou, você pode fazer alterações nessa configuração. Então você pega e mexe e pede para ele observar o que você mexeu e ver como ele se sente olhando para essa nova configuração. Então você pode, vamos imaginar nesse exemplo que eu dei, do pai e da mãe e eles no meio. Vamos imaginar que agora você fala assim, eu vou te trazer para cá. Você coloca ele abaixo do pai e da mãe. Tá na mesa ali, né? Então você traz ele um pouco para cá. Tira ele do meio do pai e da mãe. Pede para ele olhar para aquela disposição e pergunta: como que é para você olhar agora para essa disposição, você nesse lugar, como que é? E aí ele vai falar de como ele se sente com aquilo e vocês vão trabalhar isso. Então você pode ir mexendo ali várias vezes de acordo com a necessidade do caso. Então o que você perceber que pode ser interessante você explorar de como ele se sente ou se sentiria em outras posições, você vai fazendo isso e consultando ele, perguntando como que ele fica com aquilo, tá? Ao final, você pergunta para ele como foi, se esse trabalho trouxe alguma percepção nova ou se trouxe alguma confirmação de algo que ele já tinha uma suspeita ou uma impressão de que era daquela maneira, como que ele está emocionalmente nesse momento, depois de ter feito esse trabalho. E aí vocês podem fazer uma amarração ali no final de como foi, o que isso trouxe, quais as percepções que isso trouxe. É muito legal fazer isso, acontecem muitas coisas interessantes, como também pode não acontecer nada demais. Então, sempre que a gente propõe uma técnica, é importante lembrar isso, que a gente nunca sabe para onde vai. A técnica não é para a gente levar o paciente para algum lugar que a gente considera que tem que ser. A técnica é para trazer um olhar mais ampliado e experimentar coisas novas, experimentar algumas vivências com o paciente e ver o que vem daí. Pode vir coisas muito impactantes, interessantes, podem vir só confirmações do que ele já sabia, pode também não vir nada demais, pode ser que o paciente entre muito naquela vivência, pode ser que o paciente trate aquilo com um certo distanciamento, não se envolva muito e a técnica não flua, não tem problema, tá? É sempre assim mesmo, a gente propõe e vê como flui. Eu me lembrei aqui falando para vocês, né, dessa técnica, eu me lembrei de uma vez que eu fiz isso com uma paciente que tinha um luto muito doído, né, dentro da família. Ela perdeu uma pessoa que era muito importante para ela e eu propus fazer isso, incluindo o sistema familiar e incluindo também essa pessoa que já havia partido. E aí, quando eu fiz uma alteração, tirando ela um pouco de perto, porque ela colocou essa pessoa que faleceu do ladinho dela, as outras, né, algumas outras mais distantes, então ela estava muito mais perto, próxima dessa pessoa que já morreu do que das outras pessoas da família. Então a gente trabalhou isso primeiro, depois eu propus, né, falei, se eu mexer, eu vou fazer uma mudança aqui, observe e me fala como que te toca. Tirei ela ali de encostadinho dessa pessoa e trouxe ela mais para perto dos outros. Ela teve uma crise de choro muito forte, se sentiu extremamente angustiada e não aguentou, foi lá e voltou para perto dessa pessoa já falecida. E aí a gente pôde trabalhar o quanto ela estava negando essa partida, né? O quanto ela estava se recusando a se conectar à vida, às pessoas que estão na vida, e estava ali conectada nesse luto, né, se recusando a viver esse processo de luto. Foi um trabalho muito bonito, muito importante a utilização dessa técnica nesse momento. E é claro que não foi assim, do nada usamos isso e pronto, ela elaborou o luto. A gente já vinha fazendo meses de terapia, de sessões, trabalhando várias coisas relacionadas ao luto, e essa técnica foi um momento desse trabalho e um momento muito importante.
No mês passado eu postei um vídeo sobre uma técnica que foi a integração de polos opostos. E agora nesse mês é esse vídeo com a técnica de representação de um grupo. E se você tiver uma dica ou quiser pedir que eu fale sobre alguma técnica em específico, coloca aqui para mim nos comentários que no próximo mês eu vou fazer mais um vídeo de mais uma técnica para ajudar vocês no trabalho na clínica. Espero que tenham gostado, um grande beijo e até a próxima!